Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é quarta-feira, e quarta-feira é dia de Conversa de Cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas. E, como eu sempre digo, em todos os nossos episódios, vamos buscar saber com quem sabe mais do que a gente, principalmente quando é para trazer boas notícias. Eu estava aqui conversando com a nossa convidada de hoje, um pouquinho antes de entrarmos ao vivo, e eu dizia para ela justamente isso. O setor, o agronegócio brasileiro está precisando de boas notícias como essa que a gente vai dar neste episódio do Conversa de Cerca. A minha convidada já esteve em outras oportunidades comigo aqui no Conversa de Cerca, e é sempre bom ouvi-la, né? Sempre bom ouvir a nossa convidada falar, porque ela está sempre pautada nas suas raízes, né? Na sua história, na bagagem que ela carrega, e nós somos um acumulado daquilo que vivemos. Por isso que ela fala com tanta segurança sobre o que fala, com tanta paixão, principalmente, quando o assunto é a Agrosset, que neste momento está fazendo um investimento da ordem de 12 milhões de reais, passando a atuar no mercado de biocontrole, que é a nova revolução, né, do agronegócio brasileiro, é a revolução dos biológicos, e a Agrosset embarca nesse transatlântico, né, que vai promover essa nova revolução, já está promovendo essa nova revolução no setor para ser aí uma das líderes deste mercado. E quem vai nos dar mais detalhes dessa iniciativa e mais detalhes dessa boa notícia é a Andréa de Figueiredo, que é diretora de marketing e desenvolvimento da Agrosset. Andréa, que bom receber você mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, já que me adiantando para falar um pouco de ti, da tua história, porque reforço, né? Tudo aquilo que você faz e sobre aquilo que você faz e fala com paixão, com vontade, né? E mostrando justamente que esse acúmulo de experiências que a vida lhe garantiu lhe deram esse subsídio para falar com paixão sobre aquilo que a Agrosset vem fazendo, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Carla. É um prazer para mim. A tua apresentação aí fez eu abrir um sorrisão aqui na tela. Não sei se eu estava aparecendo, mas eu estou muito feliz de estar aqui para trazer boas notícias aí para o mercado agrícola. Isso é tão importante, né? Porque é uma empresa paranaense, mas está ali do ladinho do Rio Grande do Sul, né, Andréia? Onde os nossos compatriotas sofreram tão agressivamente o mês de maio. E eu imagino que estamos todos de mãos dadas nesse momento, dando um grande abraço no Rio Grande do Sul. E notícias como essa não trazem reflexos positivos só para o estado do Paraná, traz para todo o entorno, traz para todo o Brasil, para todo o setor, até porque hoje a Agrosset já é uma empresa multinacional, então quer dizer, essas injeções de ânimo, esses estímulos, esses investimentos, eles têm reflexos que se multiplicam, né? Sim, nós temos equipe, né, trabalhando no Rio Grande do Sul, então a gente está acompanhando de perto, e por mais que a Grosset esteja fazendo o que está a seu alcance para ajudar, a gente sabe que ainda é muito pouco, perto do que o Rio Grande do Sul tá precisando nesse momento. Mas eu acredito muito que o pensamento positivo, a energia que a gente está sentindo de todas as pessoas se unindo nesse momento, vai ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento e para frente também, porque ainda desafios virão. Mas a Grosset presta solidariedade ao Rio Grande do Sul, nós estamos juntos acompanhando, né? E o que puder, o que tiver a nosso alcance para ajudar, contem conosco. Isso é muito bom. E só é possível contar, né, com uma gigante como a Agrosset, justamente por conta disso, né, por conta dessa visão ampla que se tem nesse momento. E a notícia detalhada e positiva, a novidade boa, principalmente para o setor e para o produtor, são 3 novos produtos que entram no portfólio da Agrosset, né, Andréia? E são eles biológicos, esse olhar para uma agricultura mais sustentável, né, para uma agricultura que está passando por essa transformação, por essa revolução, que é a revolução biológica. Como é que foi decidida essa iniciativa? Como é que ela foi pensada e estruturada para agora ser anunciada com este investimento de 12 milhões de reais? Isso. Então, Carla, a Grosset ela está no mercado biológico há mais de 20 anos. O Sim. nosso principal produto biológico, até o ano passado,
eram os inoculantes. Hoje, o volume produzido aqui na Grossetti atende a 33% do mercado agrícola brasileiro, com inoculantes. Então, é um volume grande, né? E o projeto do biocontrole iniciou-se há 5 anos atrás, quando iniciaram-se os testes em laboratório e a campo dos micro-organismos que nós tínhamos disponíveis para trabalhar no controle de doenças e pragas. E esse ano a gente inicia a nossa entrada na parte de biológicos de biocontrole, que iniciamos com 3 produtos, que são um bionematicida, um biofungicida e um bioinseticida. Tá? Então, 2024 a gente inicia com esses 3, novas tecnologias virão para frente, porém, por conta de registros e desenvolvimento, a gente vai fazer esses lançamentos nos próximos anos, de forma de uma menor quantidade por ano, né? Agora, Andréia, como é que isso precisa a inserção, né, e o desenvolvimento de 3 novos produtos, de 3 novos ativos, ela precisa acontecer. Como é que vocês foram entender as necessidades do produtor para trazer esses produtos para o portfólio da Grossetti e garantir aí mais soluções para um produtor que tem. A gente fala muito sobre isso nas nossas conversas, né, Andréia? Como o campo é dinâmico e ele exige soluções dinâmicas. Como é que foi o processo para o alcance destes 3 novos produtos e esse entendimento da demanda dos produtores brasileiros por eles? Bom, em outros momentos, né, Carla, nós já conversamos sobre a construção da produtividade aqui, né, no Notícias Agrícolas, Sim. e nós temos uma preocupação muito grande em trabalhar a produtividade das culturas. Dentro desse pensamento do manejo completo de uma lavoura, nós analisamos algumas questões e alguns dados de mercado que mostram maior efeitos negativos na produtividade de culturas. Por exemplo, na Sociedade Brasileira de Nematologia, demonstrou um trabalho feito com mais de 21 mil amostras coletadas no Brasil inteiro, isso em todas as regiões agrícolas, para fazer análise de nematóides. E essas análises determinaram que mais de 90%, se eu não me engano, foram 94% das áreas agrícolas estão infectadas com nematóides. Uhum. Porém, o nematóide, ele é invisível a olho nu. Nós temos Verdade. dificuldade de fazer o diagnóstico, né? Então, muitas vezes a gente entende que não temos o nematóide, porém, ele está ali na área, né? Se a gente pensar que mais de 90% das áreas possuem nematóides, é mais provável que a gente encontre a área com do que sem. E a gente vê que o não tratamento de nematóides faz a gente perder produtividades de um cálculo que foi feito, que eu achei bem interessante, até quem tiver curiosidade de acessar esse trabalho, eles fizeram um cálculo assim de várias culturas, fizeram por culturas, eu vou dizer mais ou menos uma média, mas eles fizeram assim, que a cada 10 safras, o problema de nematóides pode perder de 1,5 a 2,7 safras por 10 anos, entendeu? Meu Por Deus! 10 safras. Se eu tiver o nematóide lá, Sim, eu posso estar perdendo em 1,5 a 2,7 safras a dessas cada 10. 10. Só que isso é oculto, a gente não Sim. está medindo, né? Porque a Aham. gente entende que não tem, o nematóide não está ali, né? Sim. Porém está, e está causando queda de produtividade. Então, um dos produtos que a gente definiu foi o nematicida,
por conta desses problemas que acontecem na maioria do território brasileiro e em outros países, e que a gente consegue, utilizando o produto, aumentar até 6 sacas por hectare. Ou seja, rentabilidade com sustentabilidade. Né? Então, se a gente conversar aqui dos 3 produtos, todos eles seguiram esse raciocínio. Sim. O problema dos danos, o que os danos podem trazer para a agricultura, tá? E o quanto que eu ganho de utilizar um produto que evita esse dano. Né? Da mesma forma, o bioinseticida, né? E da mesma forma, o biofungicida. Todos eles trazem um dano grande e o custo de aplicação desse produto, junto com o restante do manejo da lavoura, faz com que a gente ainda aumente a produtividade da área. E com o material de vocês aqui, né, em mãos, eu percebo que a gente volta justamente a essa condição dessa construção da produtividade, até porque os produtos que são incorporados ao portfólio da Grosset, eles têm essa característica de serem sempre multifacetados. A gente não vai olhar para uma situação específica, né, Andréia? O objetivo da Grosset é entregar produtos que, de fato, tragam soluções plurais aos produtores, né? Perfeito, Carla. A gente treina a equipe, a gente estuda muito junto com a nossa equipe de agrônomos e nas áreas que a gente conduz, que o manejo ele precisa ser pensado como um todo. Então, eu vou trabalhar e vou testar os biológicos, né? Mas eu preciso entender que eu preciso também pensar no manejo cultural, né? Trabalhar cultivares resistentes, pensar na rotação de cultura que não beneficie aquele dano ou aquele problema que eu tenho na minha área. Eu preciso ter, por exemplo, nematóides, né? Preciso ter uma concentração de matéria orgânica e de palhada que ajuda a controlar os nematóides. E também preciso ter em mãos o controle químico, que é aquele controle que vai dar, caso tenha um dano que esteja afetando a produtividade, que você possa entrar com um produto que faça uma paralisação do dano, sim, que haja imediatamente, né? E que pare imediatamente o efeito daquela praga ou daquela doença. E o biológico, que entra ajudando a ação desse produto químico e prolongando a ação desse produto químico. Porque hoje, além de nós termos eficiências menores dos produtos, nós estamos cada vez mais tendo problema de resistência de pragas e doenças a alguns produtos. Então, nós precisamos fazer o manejo para que a gente vença essa resistência e não promova mais resistência no campo. O biológico entra como uma grande ferramenta nesse sentido, porque ele também prolonga a ação do químico, além de ter a ação dele em sinergia. Andréia, esse é um ponto bastante importante quando a gente fala dessa questão das resistências. Eu queria ouvir um pouquinho de ti, se os biológicos têm esse mesmo comportamento do que os químicos para ter uma resistência, ou eles não têm essa resistência, ou eles desenvolvem de uma outra. As plantas desenvolvem uma resistência diferente, né, aos biológicos, e como a combinação de químicos e biológicos favorece a reação dessas plantas, porque é importante a gente falar sobre isso, né? Sobre essa combinação de produtos. Hoje faz parte também do dia a dia do agricultor, do dia a dia do produtor brasileiro, entender essas combinações pelas particularidades do Brasil, pelo tamanho desse país, pelos desafios que ele vai ter, né? Nós temos 6 biomas diferentes, temos microclimas, micro-regiões que vão ter um comportamento diferente de uma mesma, às vezes até de uma mesma cultivar, né? Ou de soja, ou de milho, enfim. Eu queria entender um pouquinho como é que é essa questão da resistência para os biológicos e, mais do que isso, como tem sido essa combinação de químicos e biológicos ajudando nessa proteção aos produtores.
Carla, todo manejo pensado de forma isolada pode estar contribuindo para o desenvolvimento de resistência, né? Uma grande vantagem que tem o biológico é que você tem multifunções no produto. Alguns biológicos podem trazer, como por exemplo o biofungicida que nós estamos lançando, que além de ele ter ação contra o fungo, ele compete com os outros fungos no solo por espaço e alimento, tá? E ele ainda secreta uns metabólitos secundários que são produtos que vai inibir a ação de outros fungos e vai agir como proteção. E você vê a ação nos trabalhos que, além de estar protegendo a raiz contra a ação desses fungos patogênicos, ele também protege do ataque de nematóides. E o produto é biofungicida. Porque eles têm multifuncionalidade, eles têm mais de um mecanismo de ação. Então, assim, a possibilidade de você criar resistência usando o biológico como mais um produto no teu manejo, reduz drasticamente. Nós temos um trabalho que nós fizemos, todos os trabalhos que nós fizemos antes de entrar no mercado, a gente fez trabalhos do biológico sozinho, biológico com os químicos, até porque nós precisamos, antes de entrar no mercado, testar se os produtos biológicos têm compatibilidade com os produtos utilizados no campo, tá? Senão a gente vem para o mercado com um problema, né? Ó, o produto é fantástico, mas não dá para misturar. Sim. Então, isso tudo foi testado. Eu aqui agora me veio na cabeça o trabalho que nós fizemos do nosso bioinseticida, que é o Bisect, que o químico sozinho, nós conseguimos alcançar 40% de eficiência do controle de lagartas, tá? Essa área produziu 4,100 quilos por hectare, soja, tá? Na área que nós usamos o químico associado ao bioinseticida, ao GRAP Bisect, a eficiência subiu para 88%. Olha só. É mais que o dobro. Sim. Né? E a produtividade foi de 4,5 sacos a mais por hectare. Carla, quando a gente faz o cálculo disso, até a gente repete a estatística, repete as análises, porque a ação, a sinergia entre os dois produtos é fantástica no campo. E você vê que a quantidade de desfolha, né? Porque o principal problema do ataque de lagartas é que a lagarta come a folha, que é o principal meio que a planta produz energia, que faz a fotossíntese, e da onde ela precisa para expressar a sua produtividade lá no final. Você vê nas áreas que tem o biológico que a ação do químico perdura por mais tempo do que as áreas que só tem o químico. Então, a ação do químico também é favorecida pela presença do biológico. É uma sinergia, a gente vê como uma sinergia, tá? Eles se dão muito bem juntos e os resultados são melhores. Você entra menos vezes, né, com o químico. Sim. Né? Economiza aplicação e economiza produto. Não, isso é ótimo, porque se a gente olhar o cenário atual, né, Andréia, nós temos, acho que dois bichinhos ali tiraram o sono dos produtores brasileiros e têm tirado ainda nessas últimas safras, que são a mosca branca e a cigarrinha, né? Ambos têm ainda uma dificuldade de controle absurda pelo dinamismo, né, pela característica do inseto. São dois insetos muito dinâmicos, muito ágeis. A gente estava falando de mosca branca essa semana no feijão, um ataque terrível, e uma nova geração a cada 15 a 18 dias é uma loucura, não dá tempo de pensar no que fazer. E para ambos, assim, os pesquisadores têm falado muito sobre essa combinação de químicos e biológicos para o controle.
né? Você não vai dizimar aquela praga, mas você vai conseguir pelo menos amenizar a migração, dois, essas pontes verdes que se formam entre as culturas e essa proliferação super rápida, às vezes não só de um campo para o outro, de uma lavoura para outra, mas de uma cultura para outra. Então, essa associação, ela não só tem um ganho de produtividade, que nos atuais momentos, para o produtor, isso literalmente vale ouro, né, Andréia? Porque o produtor está ali fazendo e refazendo todas as suas contas o tempo todo, né, para ver como otimizar os seus custos de produção diante das commodities que estão ali com os seus preços já achatados, inevitavelmente, essa é a situação do mercado. Então ele vai fazendo essas contas e tudo aquilo que ele pode agregar no seu manejo, na sua forma de pensar a sua gestão de forma completa, ele vem fazendo para otimizar esses custos, porque parar de produzir ele não vai. E baixar a proteção, né, Andréa, tirar ali do que vai manter a lavoura dele com sanidade elevada, né, bem protegida e garantindo ainda mais esses bons índices e em crescente de produtividade, é o que está no radar dele agora no primeiro plano, né? Carla, e ainda eu acrescento o desafio das condições climáticas que a gente tem enfrentado, né? Isso tem aumentado as pressões por pragas e tem dificultado o controle. Então, tem mais essa dificuldade que a gente precisa estar colocando no nosso planejamento do manejo da cultura, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Então, tanto o excesso de chuva quanto o excesso de seca, isso tem também dificultado um pouco o controle. Andréia, como é que eu sempre te pergunto isso e eu sempre recebo uma informação nova quando eu tô contigo. Como é que você sente o produtor recebendo esses novos produtos e buscando mais ferramentas do biocontrole para inserir no seu manejo? Nós falamos tanto de sustentabilidade, eu acho que a atividade mais sustentável desse país é o campo, né? O produtor precisa pensar a sua sustentabilidade também de um espectro completo, uma visão 360 graus para ter inclusive uma sustentabilidade do seu manejo, que também vai ser constante, né? E vai ser bastante dinâmica e vai se alterando a cada nova safra. Você sente os produtores buscando cada vez mais esses bioinsumos, essas ferramentas, essas combinações, e vai também aprimorando as suas gestões e o seu manejo? Você sente essa transformação já acontecendo? Eu sinto, Carla, ainda mais quando os resultados mostram os benefícios de se utilizar os bioinsumos. O Brasil ele tem um desafio muito grande, porque ele é um país enorme, com condições edafoclimáticas muito diferentes. Nós temos condições de solo diferentes, condições de clima, nós temos muita genética boa, mas é bastante genética que você precisa conhecer, né, para poder testar os produtos. Então, você não pode chegar com um produto que não seja pelo menos testado na maioria dessas condições brasileiras. Você tem que colocar os produtos em todas as regiões, em todas as misturas possíveis e na maioria das culturas. E simular situações, né? Situações que vai ter que colocar 6, 7 produtos na cauda, situações que nós não vamos ter condição climática favorável. Por exemplo, muitas vezes o produtor não vai poder escolher o melhor momento de aplicação desse produto, então você precisa também ter situações de aplicar um produto não na melhor condição para ver o que ele consegue entregar, no mínimo naquela situação, e esses resultados serem levados para o produtor. Porque daí, ele olhando esses resultados práticos, ele consegue visualizar como que a realidade dele do campo, a forma de trabalho se aproxima com o dia a dia dele, né? Porque
O trabalho começa lá no laboratório, né? Começa lá fazendo nas placas, simulando compatibilidade, por exemplo. De lá nós vamos para a casa de vegetação. Na casa de vegetação a gente já consegue simular mais algumas coisas, mas ainda nós estamos muito longe da realidade do campo. De lá nós vamos para as áreas polos. As áreas polos, elas estão no campo, nós estamos conduzindo essas áreas, mas são parcelas menores, não é o produtor aplicando o produto, né? Manejando ele. Nós contratamos as empresas que, da mesma forma, essas empresas de pesquisa, elas também trabalham parcelas menores, que é outra realidade. Mas aí nós chegamos nas áreas lado a lado, que é o produtor, áreas maiores, e os nossos produtos sendo testados na maneira mais próxima que naquela fazenda é utilizado o produto, para que a gente simule ou consiga contemplar todas as possibilidades do dia a dia do manejo de uma lavoura para poder entregar resultados consistentes. Os resultados batem com aqueles que nós temos encontrados em laboratório, em casa de vegetação, em empresas contratadas? Ok, resultado aprovado, porque a gente consegue replicar a eficiência do produto desde o desenvolvimento dele até a aplicação dele no campo, né? Então, parece assim uma coisa rápida, fácil, mas ela leva um tempo, porque a gente trabalha com safra, Carla, e a safra, por exemplo, se a gente pegar a safra de verão, que é onde a gente tem mais pressão de pragas e doenças, é uma vez por ano, né? A gente testa e depois, se não, o que a gente não dá para esquecer de testar determinada situação, porque senão é só o ano que vem, entendeu? É verdade. A gente até consegue pegar uma safra de inverno, tal, mas as condições mudam um pouco, né? Um pouco não, total, né? Porque o inverno, dependendo da região, é mais frio, é outra situação. Não, e isso mostra, né, que precisa haver, né, como eu falei lá no começo da nossa conversa, né, Andréa, precisa haver paixão naquilo que se faz, porque, além de tudo, é um exercício de paciência. Temos que esperar o tempo, né, o tempo da natureza agir, o tempo da reação das plantas, o tempo da reação, tratando-se, portanto, de um bioinsumo, há de se esperar também o tempo, né, dessas matérias-primas para elas apresentarem os seus resultados, os seus efeitos. Então, é preciso ter muito, muito cuidado para tratar. São micro-organismos, né, são feromônios, são matérias-primas delicadas e que exigem, né, esse exercício de paciência, e é por isso também que o resultado, ele, por mais que sejam, né, micro-organismos, os resultados são gigantes e bastante visíveis, né? Perfeito, é impressionante o que a gente vem descobrindo, todos têm acompanhado no mercado quanto tem crescido, né? Tem alguns mercados que vão crescer mais de 50% nos próximos anos, devido aos benefícios que as culturas estão tendo com a utilização do biocontrole, né? E dos outros bioinsumos também, né? A gente consegue trabalhar liberação de nutrientes no solo, a estimulação de crescimento, a fixação de nitrogênio na soja, eu acho que é o exemplo mais conhecido aí do Brasil. Nós somos referência no mundo, né, por conseguir fornecer todo o nitrogênio que a soja precisa com bactéria, né? Então, eu acredito que muito já se descobriu, e acho que muita coisa ainda vem pela frente, novidade aí para trazer à agricultura brasileira ferramentas mais sustentáveis que trarão também mais rentabilidade. E hoje, né, deu certo, e talvez por uma coincidência importante, é Dia Mundial do Meio Ambiente, né, Andréa? Então, falarmos sobre o papel, né, dessa revolução biológica e desse momento que vive a nossa produção no Dia Mundial do Meio Ambiente, com uma iniciativa como essa da Grosset, as informações casam e deixam claro para o produtor e
para todo mundo, né, para nossa audiência, mas principalmente para a audiência de uma esfera urbana que não conhece essa sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Você citou a questão da fixação de nitrogênio, isso é, né, um caso de sucesso da nossa agricultura, o plantio direto, a utilização dos bioinsumos. Hoje é dia, né, no Dia Mundial do Meio Ambiente, é dia da gente celebrar justamente todas essas boas práticas agrícolas que são adotadas nos campos brasileiros, né? O país todo hoje adota essas boas práticas para garantir cada vez resultados melhores e mais sustentáveis, né? E quando a gente fala assim no meio ambiente, a importância de comemorar esse dia, eu me lembrei de quando a gente pega um solo que nunca foi trabalhado. Sim. Esse solo, ele é rico em micro-organismo, em diversidade de micro-organismos. E a gente vê o quanto essa diversidade traz benefícios para aquele solo, para as plantas que estão ali. Esse movimento para os biológicos, para os bioinsumos, nada mais é do que devolver ao solo, ao ambiente, essa diversidade de micro-organismos. E com isso ter benefícios de maior produtividade com eles, né? Então, nossa, que legal. Ficou a entrevista do lançamento do biocontrole da Grossetti no dia que comemora-se o meio ambiente. Muito, muito Legal. especial, muito importante. Como sempre, né, Andréia, você trazendo, como eu falei, boas notícias, leveza para o setor. Isso é sempre muito característico das suas entrevistas. Eu fico muito feliz em receber você, em receber a Grossetti aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Conversa de Cerca, onde eu digo em toda a abertura de episódio, eu digo, vamos buscar saber com quem sabe mais do que nós. E é isso que você sempre nos traz, essa visão, né, tão apaixonada pelo agronegócio, até porque, né, André, eu falei no começo da nossa conversa também sobre as suas raízes, esse é um dos propósitos da AgroSet, né, agro desde as raízes. Exatamente, a gente trabalha isso muito forte, está no nosso DNA, a gente vem de família que trabalha na agricultura e a gente quer fazer a diferença na agricultura, esse é o nosso legado, a agro desde as raízes. É verdade. Andréia, mais uma vez te agradeço pela confiança no nosso trabalho, principalmente por escolher o Notícias Agrícolas para trazer essa boa notícia ao mercado, essa novidade. Eu só quero confirmar contigo, esses novos produtos, eles serão lançados nos próximos meses, certo? Certo, vai estar disponível para a safra de verão, né? A nossa equipe toda já está com os resultados, os produtores que quiserem ter acesso aos resultados, enfim, todo o material já está disponível no mercado. Estamos a todo vapor. E lembrando, né, Andréia, que nessa iniciativa dos 12 milhões de reais está inclusa a construção de uma nova planta da Grossetti, né, em Ponta Sim. Grossa, no estado paranaense, né? Isso é importante, Carla. Nós vamos ter um prédio exclusivo para biocontrole. Que Nós temos incrível. uma planta que ela é exclusiva para os inoculantes, né? Aham. E vai ter um espelho dessa planta, né? Quem conhece a Grossetti já consegue ter essa ideia, que vai ser um espelho exclusivo para o biocontrole. Isso é muito bom, porque quando a gente fala da construção de uma nova planta, a gente está falando de novo, Andréia, do entorno. Isso é geração de emprego, é geração de dignidade para as pessoas, é levar o fomento, a pesquisa, a ciência, a tecnologia, desenvolvimento para o agronegócio brasileiro, chegar numa cidade como Ponta Grossa, que é uma cidade que tem ali uma raiz também muito forte no agro. O Paraná é um estado que tem uma raiz muito forte no agro. Isso só traz mais visibilidade ao estado, às cidades, né, em volta. De novo, né, o efeito dominó das boas iniciativas, né? Com certeza, todo mundo se beneficia, né? A Grossetti cumpre também com o papel dela na sociedade, né? E também o papel dela como
uma grande empresa transformadora do agro mundial. É Porque verdade. hoje a gente sempre foi muito forte no Brasil, mas hoje temos grande representatividade em outros países e é impressionante como a agricultura brasileira ela é olhada de forma exemplar. Todos os trabalhos feitos aqui, os próprios pesquisadores, pesquisadores premiados, como a doutora Maria Ângela Hungria, que levam o nome do Brasil e da nossa agricultura para fora do país, né? Então, acho que nós temos que sustentar esse papel, esse lugar que foi conquistado, né, pelo Brasil. Eu acredito muito na agricultura, assim como você, e eu sou muito positiva, acho que temos os nossos desafios, muitas vezes para enfrentar, né, isso faz parte, mas eu acho que a nossa persistência e a nossa experiência aí dos anos, ela nos ajuda a vencer. É verdade. Por isso que, de novo, eu ressalto muito que, né, essa condição da sua experiência e te agradeço mais uma vez por vir dividir com a nossa audiência informações tão positivas no momento onde elas são tão necessárias. Obrigada mais uma vez, Andréia, Notícias Agrícolas. De novo, portas abertas para ti, para todo o time da Grosset. Volte mais vezes para a gente continuar trazendo boas notícias, minha amiga. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Carla. Abraço. Eu sei que eu estou devendo de trazer a plaquinha, viu? Mas como eu fiquei devendo numa outra entrevista que eu ia trazer para vocês, mostrar para vocês uma plaquinha, as bactérias. Mas eu falei também que eu vou fazer uma visita à Grosset. Vamos mostrar em loco. Falei que eu vou aí, vou tomar café. Não, daí a conversa de cerca vai durar 3 horas, já falei. Vamos deixar aqui um tempo reservado Não, na vai nossa... ter que ter 2 térmicas de café só para nós. Combinado. Se vai ter 2 térmicas de café, eu já estou chegando amanhã. Opa, fechou. Obrigada, viu, Andréia? É Imagina, sempre eu que muito bom agradeço. estar com você. Um Obrigada abraço. mesmo. Tchau. Tchau, tchau. Vocês viram como a Andrea falou sobre desafios, né? E como ela é positiva sobre agricultura, assim como eu, porque sou mesmo, né? Sou uma entusiasta do agronegócio brasileiro. Por que isso é importante? Essa semana nós vimos novamente os agricultores europeus tendo de ir protestar nas ruas ali de Bruxelas, na Bélgica, em outros países da Europa também, por conta do excesso das políticas públicas. O que isso é diferente do Brasil? Em nada. Nós também temos excesso de políticas públicas. A diferença é de que aqui nós já cumprimos com essas políticas públicas e nós já adotamos boas práticas, nós já somos sustentáveis, nós já preservamos o meio ambiente, nós já temos o Código Florestal Brasileiro, que é o código ambiental mais rígido do planeta. Então é por isso que eu sou entusiasta do agronegócio brasileiro, porque embora nós tenhamos de lutar, né? Hoje, por exemplo, a luta é contra a medida provisória anunciada pelo governo federal para restringir ali, para limitar o uso dos créditos gerados pelo PIS/COFINS pagos, né, pelos empresários. É mais um golpe. E o que a gente vê? Uma bancada no Congresso Nacional articulada, Frente Parlamentar da Agropecuária articulada, e assim como a pauta do PIS/COFINS gira ali nas discussões e numa articulação para tentar frear essa medida provisória, medida 1227, importante que vocês saibam, a gente está levantando mais informações e ao longo do dia essas informações vão chegando para vocês. A questão dos bioinsumos é uma outra pauta, dos biológicos é uma outra pauta que está no Congresso. Então, as pautas do agronegócio, elas vão ganhando mais voz do Congresso Nacional. E, recentemente, no início desse ano, os produtores europeus se juntaram na porta da União Europeia para dizer: chega, ou nós vamos morrer. Não dá para continuar na atividade dessa forma. Então, vejam, né? Já somos o que eles precisariam ser e não conseguem por uma série de fatores. Por isso a nossa competitividade é tão assustadora lá fora. Isso precisa ser considerado todos os dias, né? E a Grosset faz parte dessa transformação, dessa garantia de sermos sustentáveis com iniciativas como essa, de trazer ao mercado um novo bionematicida, um novo biofungicida e um novo bioinseticida. Então, a revolução biológica está acontecendo e você precisa ter, né,
participar dessa revolução, você precisa ser um agente, né, um vetor também de transformação enquanto produtor, enquanto revenda, enquanto indústria, todos os elos precisam estar ali unidos pensando num propósito igual. Se você quiser saber mais sobre a Agro7, lá nas redes sociais, no Instagram, @agro7 com C, Agro7 Brasil, segue esse perfil para ficar por dentro de todo esse mercado de biológicos, onde a Agro7 lidera, além de nutrição e fisiologia, transformando o agronegócio brasileiro há quase 20 anos, há quase 30 anos, como nos pontuou a Andrea nesse episódio do Conversa de Cerca. Se você está chegando agora, semana que vem tem mais, a partir das 3 da tarde, aqui no Notícias Agrícolas, toda quarta-feira, dia de Conversa de Cerca podcast, às 4 horas na Rádio Agro Hoje, se você quer ainda pegar, né, esse pedacinho na Rádio Agro hoje às 4 horas da tarde. Estamos também em todas as plataformas de áudio, e esse episódio, assim como todos os outros, vai ficar disponível para você assistir e rever a hora que quiser aqui no Notícias Agrícolas. Até quarta-feira que vem.